foguetes da aliança. Mais um dia para a glória do nosso Pai, amém? Glória a Deus por isso. Excelente segunda-feira e que hoje seja a melhor segunda-feira da sua vida, amém? Vamos com tudo para uma semana maravilhosa, semana de reunião 144, de macrocélula, de Arena on Fire, de Arena Jovem, de pagamento de conferência, de início de inscrição para revisão de vidas, de visita, que é o desafio da semana. Então vamos entregar o nosso melhor para o nosso Deus durante essa semana, amém? Eu te convido a dar o seu melhor para o nosso Deus, amém? Vamos com tudo então, continuar o nosso job, voltar ao nosso job, né? A gente parou em Mateus 6, o último capítulo que a gente estudou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mateus 7. Gente, esse capítulo 7 é incrível. Sempre falo isso, né? Mas é maravilhoso você ler a palavra de Deus e ver como isso te edifica, como isso constrói em você valores maravilhosos, amém? O capítulo 7 é a continuação ainda do Sermão do Monte. Então Jesus aqui ele faz um ensinamento de como não julgar os outros, da oração eficaz, a regra de ouro, a porta estreita, a árvore e seus frutos, os verdadeiros discípulos, a reação do sermão também que aconteceu e aonde a gente vai focar hoje, que é construir sobre um alicerce firme. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus 7, do 24 ao 27. Vamos ler junto. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como as pessoas que constroem sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Gente, que palavra maravilhosa. A gente precisa entender aqui que nesse momento Jesus Cristo estava concluindo o discurso dele, que foi conhecido como Sermão do Monte. E ele utiliza essa parábola, essa metáfora, digamos assim, para efetuar uma comparação entre uma pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca em prática e uma pessoa que faz ao contrário, que ouve ou que não ouve ou que não coloca em prática. Então ele faz a comparação entre duas pessoas, amém? Utilizando as duas casas. É claro que essa metáfora a gente tem que entender que ela não está relacionada à construção física, mas Jesus está usando essa figura de linguagem para nos ensinar sobre uma verdade espiritual. A gente precisa entender que essa casa que o texto cita somos nós, é a nossa família, é o nosso casamento, é a nossa vida. E muitas vezes nós não temos o devido cuidado, a devida prudência, digamos assim, para construir a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento sobre uma base sólida, sobre um alicerce firme. Muitas vezes planejamos viagens, planejamos negócios, estudos para concurso, planejamos várias coisas na nossa vida, mas deixamos de planejar o relacionamento familiar, deixamos de planejar o nosso casamento, deixamos de planejar o nosso relacionamento com Deus. E a pergunta que esse texto nos leva a fazer é básica e simples, quem é essa rocha? Quem é esse alicerce? O salmista Salomão, quando ele escreveu lá o Salmo 127, ele fala o seguinte, e é até interessante a se dizer, ele fala o seguinte, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Então, o que ele quer dizer com isso aqui, gente? Que a nossa rocha é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Olha que maravilha. A maior necessidade que nós temos, a sua maior necessidade e a minha maior necessidade, não é uma casa maior, não é uma casa melhor, não é uma casa, não é conforto, não é nada disso. A nossa maior necessidade é que a gente possa ter Jesus Cristo como o nosso alicerce, como o grande alicerce dos nossos relacionamentos, entendem? E a gente precisa também entender o seguinte que esse texto nos mostra. Quando Jesus está presente na nossa casa, pode vir as tempestades, pode vir, como diz o texto aqui, vento forte, inundações, chuvas, pode vir o que for, mas a nossa casa permanecerá de pé. Por quê? Em nenhum momento Deus está falando que a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente não vai ter tempestade, a gente não vai passar por dificuldade. Não, a gente não está imune à tempestade. Você vê o texto mostra as duas casas, tanto a que está construída sobre a rocha quanto a que está construída sobre a areia, passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas tempestades. A grande diferença é como nós reagimos a essas tempestades. Aí que tá, quando você constrói sua casa na rocha, é um tipo de reação. Quando você constrói sua casa na areia, é outro tipo de reação. E a gente precisa entender o seguinte, que se a gente fincar
a nossa casa no dinheiro, se a gente ficar no sucesso, se a gente ficar como nós sendo o centro da nossa vida, nós precisamos entender que quando vierem essas circunstâncias, nós estaremos com a nossa casa na areia, ou seja, vai vir inundação, vai vir chuva, vento forte, tempestade, vamos quebrar, nós vamos cair, nós vamos entrar em colapso. E eles nos mostram aqui, nitidamente, que, mas se você colocar Jesus Cristo como centro na sua vida, se você construir a sua casa com base dos princípios bíblicos, ou seja, dos direcionamentos do Senhor para a sua vida, pode vir o que vier, querido. Pode vir o que vier, que isso não vai te abalar. A sua casa permanecerá de pé, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te faz permanecer de pé. Portanto, o que nós precisamos entender à luz desse texto é que nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus, para que em nome de Jesus toda a construção, todo o planejamento, tudo aquilo que a gente fizer seja sustentado por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Que essa palavra tenha te edificado, tenha servido para falar contigo, que em nome de Jesus a sua semana seja maravilhosa e que você possa colocar em prática tudo aquilo que você ouve. Não ouve as coisas e deixa passar, não entra pelo um ouvido e sai pelo outro, não. Querido, pega essa palavra, coloca em prática e cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer em Niterói, amém? Coloca Jesus acima de tudo na sua vida e que o job fique na sua veia, você não abra mão disso, amém? Foco total, vamos com tudo, desafio da semana, visita 2 pessoas, hein? Amanhã, reunião 144, vamos com tudo, semana tá intensa e isso é maravilhoso, vamos com tudo!